pelo sangue do Cordeiro. No verso 11, foi pelo sangue do Cordeiro que ele diz aqui: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Irmãos, perdendo esse posto de acusador, não pode mais ter esse acerto de querer perturbar as hostes celestes. Agora ele fica mentindo, né? Fica o tempo todo mentindo. Olha aí, ó, pecador aí, ó, tá vendo? O tempo todo. E assim, mas como é que ele é vencido? Ele é vencido por causa do sangue de Jesus. Já está se referindo aqui ao povo de Deus. Veja, como é que o vencemos? É se submetendo a Cristo. Por meio do que eles venceram? Através de Miguel? De suas próprias realizações? Das nossas próprias realizações nós vencemos? Não, pelo sangue de Jesus. Venceram pelo sangue do Cordeiro, ou seja, não é o saber intelectual, não é saber que Cristo venceu, que Cristo foi crucificado. É mais uma experiência real com Jesus. É algo muito, muito profundo isso aqui, certo? E o texto diz em Romanos 8:37 que diz: são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O texto está dizendo que somos mais que vencedores por meio do sacrifício de Jesus. Ponto. Por que o texto diz por meio daquele que nos amou? O amor de Deus é expressado pelo sacrifício de Jesus. Ou seja, amar é sacrifício. Não existe esse: eu te amo, você é o amor da minha vida. Nunca vi uma pessoa. O amor é fazer alguma coisa, é um sacrifício. É fato isso. E assim, irmãos, são mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois o Senhor Jesus Cristo lhes dá a vitória. Nós temos a vitória por causa do sangue de Jesus, em 1 Coríntios 15:57. Agora uma advertência, irmãos. Em Provérbios 28:13 diz assim: o que esconde a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, o que o texto está dizendo é: eu preciso estar convicto de que sou um grande pecador e preciso reconhecer as minhas debilidades, meus pecados, e assim comparecer perante o Senhor em contrição de coração, todos os dias, todos os momentos da vida, comparecer perante o Senhor com contrição de coração, confessando e deixando esses pecados. Os pecados que agridem a Deus, agridem a sua majestade, e assim nós podemos ter vida, uma vida plena, sem o peso do pecado em nossas vidas, no sentido mais amplo, né? E assim, irmãos, os crentes redimidos não valorizam sua vida acima da mensagem do Evangelho, dispõem-se a oferecer a sua vida por amor a Cristo. Venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
e mesmo em face da morte não amar a própria vida. Irmãos, o texto está dizendo em que nós somos vencedores, como nos submetemos a Cristo, mesmo em sofrimentos, nós estamos vivendo intensamente o Evangelho, somos testemunhas vivas do Senhor. Imagine se eu dependesse de cada sofrimento, você e eu, cada sofrimento da vida, eu parar de praticar o Evangelho, de ser uma testemunha de Jesus, de falar de Jesus, de interceder pelas pessoas, de estar em comunhão com os irmãos, de meditar na sua palavra, de ouvir a sua voz, enfim, toda a prática cristã, de fazer o bem. Se for depender dos problemas, meu filho, se for depender dos problemas, a gente não é para fazer nada, praticamente. Precisamos entender que eu preciso estar disposto por Cristo até, se for necessário, morrer por causa de Cristo. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, eu e você, temos que estar dispostos a perder. No texto de Mateus 10:39 diz assim: todo aquele que acha a sua vida a perderá, e todo aquele que perde a sua vida a achará. Irmãos, se eu não estou disposto a dizer ao chefe, quando ele manda eu mentir, olha, não vou fazer o que você manda. Se não fizer para mim, eu vou demitir você. Fique você com a sua empresa. Eu quero glorificar o meu Deus. E sai, vitorioso. E Deus suprirá em glória. Confiar nele. Então, irmãos, a própria Jaciane já me contou alguns testemunhos de pessoas que queriam que ela fizesse coisas erradas. Não. Não sei o que. Beleza. Aqui. Tchau. Não voltamos mais para isso. Então, temos que ter convicção de estar disposto a perder por causa de Cristo. Abraçar o Evangelho, minha querida, vai perder, viu? Primeiro é a minha vontade, que eu vou estar perdendo, de querer fazer o que eu quero. Querer é poder, né? Uma frase aí uma expressão muito secular, muito mundana. Eu quero, eu posso, eu consigo. E não é nada. Do outro dia tu pode acordar não, né? Pode amanhecer todo acabado aí, tetraplégico ou morto, daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto. Traficante lá do bairro onde eu morava, amigo, era próximo, me converti, né, e tal, deixei de andar com esse pessoal. E ele foi para a igreja lá, eu chamei ele para ir para uma igreja do outro lado da favela, porque do lado de cá ele não podia atravessar aquela coisa, aquela guerra do tráfico. Vamos lá, vamos na igreja batista lá, vamos visitar. E aí, fomos pro culto, tá, pregação, tal, parece que o texto foi todo para ele. Foi uma coisa assim, absurdamente utilizando o pregador. E no final disse para ele assim: Manuel, se entrega a Cristo, não tem para onde correr não, vai que ele tem um plano melhor para a tua vida. E ele: meu amigo Eurico, eu ainda preciso fazer umas cobranças, que era matar alguém, alguns, né, de outra gangue rival. Resultado, acho que uns dias depois, os próprios comparsas, e algum problema que houve entre eles, o encurralaram num beco sem saída e o fuzilaram. Infelizmente. Não sabemos do dia que vem amanhã. Então precisamos estar dispostos a perder qualquer coisa, se necessário for, por causa de Cristo. Porque o pecado é vantajoso, meus irmãos. É vantajoso.
Precisamos observar tudo aquilo que é vantajoso, mas está me prejudicando espiritualmente. Eu tenho um certo emprego, eu recebo uma aposentadoria. Mas eu não vou casar não, porque senão eu vou perder. Como eu falei aqui na semana passada, uma pessoa que tinha 30 anos de casado e tal, não casa porque para aproveitar o dinheiro da iniquidade. Não vou deixar o meu joguinho não, vou jogar todas as vezes, vou apostar no meu time, eu vou jogar no jogo do bicho. Essa aqui é minha fezinha, não deixo não. Então as pessoas se colocam como escravos do pecado, infelizmente. Se a pessoa não está disposta, escute só, se a pessoa não está disposta a abandonar ou a dizer não àquela coisa simples, muito menos numa perseguição a nível nacional, estará disposto a morrer. Nunca. É aquela história, né? Quem não é fiel no pouco, no muito não vai ser de jeito nenhum. Tem gente, não, por quê e tal? Se eu tivesse muito dinheiro, eu investir na obra missionária. Eu perguntei a uma pessoa, você investe? Você fala aí dos ricos que deveriam, que não sei o quê. E você? Você investe em missões? Não, que você... Aí quer muito dinheiro para quê? Vai ser um avarento, para guardar para ele. Hipocrisia, irmãos. Não estou disposto, no mínimo. Muito pior no máximo. Muito pior. As pessoas, tomara que tenha uma perseguição para ver que os crentes não sei o quê. Só vai ter perseguição se o povo dizer não ao pecado. Aí quando você diz não ao pecado, poxa, esses crentes são chatos, esses crentes, você fazer o certo, não sei o quê. Aí vai ter perseguição. Santidade, depois da santidade é que vem. Sabe por que a igreja é perseguida, a igreja, a janela das 40? Porque os irmãos se preocupam em viver o evangelho. Aí os perseguidores descobriu que é crente, descobriu que está se reunindo em algum lugar. Vamos chamar a polícia, vamos invadir lá, vamos tocar fogo. Exatamente assim. Paulo demonstra quando se dirige aos anciãos de Éfeso. Ele diz assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida preciosa para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério do Evangelho da graça de Deus. Umas conferências missionárias, até também já preguei sobre esse texto em algumas ocasiões missionárias e tal. Mas está falando não somente a questão missionária, mas da vida do crente como um todo. Não é deixar tudo, não é só deixar tudo para ser missionário, não. Deixar tudo que for pecaminoso, abandono. É a vida de Cristo e não a minha. A vida nossa aqui é temporária. O pecado está nos consumindo. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está morrendo. É uma questão de que eu não devo amar a minha própria vida por causa de Cristo. Me doar para Ele. Então, quando eu fui para o México, eu avisei no culto de envio aos irmãos, algo estava sentindo, não sei se o Senhor, o Espírito Santo estava mostrando de alguma forma. E, irmãos, se aconteça o que acontecer, o Senhor está no comando. Ele é que nos guia, nos envia e nos trará de volta. Que eu vou e volto, vai, mas não sei o que vai acontecer. Ficaram com medo que o avião vai cair, né? Todo mundo pensa logo, né? E aí, o que acontece? Barrados, maltratados no departamento de imigração mexicana. Quase que todos foram deportados, quase. 3 eles deportaram com vigilância e tudo, né? Até o Brasil, até o Rio de Janeiro. E nós, os outros, passamos... Mas eles deteram os endereços o endereço que a gente iria
ficar, né? Porque nos acusaram de que iríamos, a partir do México, invadir os Estados Unidos. É porque tem muita imigração ilegal, né, através do México, aí eles inventaram essa história aí. Enfim, estamos passíveis de tudo, então foi uma aflição muito grande naquela época, uma aflição terrível, alguma coisa criminosa assim, e serem escoltadas. A gente chorou muito, a gente teve o coração partido, mas Deus se fez presente naqueles trabalhos. E aí, irmãos, não amar a própria vida. E aí ele vai dizer: por isso festejai aos céus, essa festa, essa alegria, é porque o perturbador lá, o acusador, foi expulso. Se alegrem, se regozijem. Foi a expulsão definitiva, não vai estar lá mais em posto de acusador. Aí ele diz também que festejai aos céus e vós os que neles habitais. O povo de Deus que está lá e as criaturas celestes celebrando isso. Veja que vitória. Por quê? O Cordeiro venceu e subiu vitorioso. Vitorioso. E foi abatido o acusador do nosso irmão. Para sempre foi abatido. Não se levanta mais. O que ele age é porque tem pouco tempo sobre a terra. A gente vai falar isso mais para frente. E aí, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, de grande ira. Ele está com muita raiva, então ele vai descontar em tudo que vier pela frente. Somente com a permissão do Senhor. E é interessante, queridos, que ai da terra e do mar. Isso é uma referência também aos sistemas do mundo. Tanto que em Apocalipse 13, no capítulo seguinte, polêmico capítulo 13, mas muito rico, no 13:1 ele vai dizer a besta que surge do mar. E no 13:11, a besta que surge da terra. Aí ele diz aqui, ai da terra e do mar. E essa terra e mar representam todas as pessoas de todo esse planeta. Bom, o cabo desceu até vocês, vai piorar com o povo e perseguir os crentes, lógico, né? Porque o texto está dizendo aqui, queridos, que sabendo que pouco tempo lhe resta, daqui a pouco, ó, você vai ser levado para o lago de fogo e enxofre. Isso, vai fazer o que ele puder, assim. Tem aquelas pessoas, né, que vão ser condenadas, aí ela vai querer fazer tudo que já sabe que vai morrer mesmo, aí quer fazer tudo que... Aqui está a linha de e a igreja militante na terra que resiste e ao mal. Ou seja, nesse mesmo versículo 12, aí da terra e do mar, também o povo de Deus vai sofrer por ele ter perdido esse posto e agora ele vai querer massacrar, perseguir, matar também os crentes. As pessoas não estão dispostas, mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Então, muito derramamento disso aqui, que ele quer que as pessoas rejeitem Jesus. Mais raiva ainda daquele que não rejeita, ele vai, com a permissão do Senhor, né, a vida da pessoa física, ela é morta, né? Mas, por que a igreja triunfante? A igreja triunfante é aquela que vence, aquela que está em glória. E a igreja militante, a igreja que está aqui na terra, batalhando, pregando o evangelho, sofrendo horrores, opressões, mas está vivendo intensamente para o Senhor, certo?
Ela é militante contra o pecado e contra o mal. Ela não é militante de direita e nem militante de esquerda. As pessoas fazem questão aí de ir pra rua e fazer, porque é o Brasil, porque vamos, que é a nossa nação, e não sei quem, e o político tal, cicrano. As pessoas fazem questão, mas querendo marcar um evangelismo para a gente fazer o evangelismo. Vamos embora, vamos trabalhar para o Senhor. 7 de setembro foi muita gente, foi mais gente na passeata, em prol do Brasil e tal. E no evangelismo, irmãos, que nós realizamos lá, né, em parceria com a igreja, pouquíssimas pessoas em comparação ao do 7 de setembro. Veja como estão as pessoas. A esperança não é aqui, a nossa nação. Minha nação não é Brasil, minha nação é celestial. No Brasil aqui, ó, eu sou temporário. Não vai ter Brasil no céu. Argentina, Rússia, Estados Unidos, não tem não. Glória, a nossa pátria. Hebreus 11 fala muito da nossa pátria. Nós vamos deixar tudo isso com mais detalhes lá na frente, quando vai falar da Nova Jerusalém e tudo mais. Tá bom? Estou entrando em assuntos aqui, adiante. Agora que a Satanás e seus associados tiveram o visto negado e seu passaporte retido, e foram expulsos para a terra, aí ele se encheu de furor e ira. Já pensou? Você não é a pessoa vai para um país em que a organização lá, a imigração, detém seu passaporte e não assina seu visto, você é um Zé Ninguém. Sabe o que é ninguém? Sem um passaporte, que é sua identidade lá fora. Então é isso, ele não é nada, acabou-se, derrotado. Então, todo o horror que ele faz é um horror de derrotado. Eu perdi mesmo, então vou